Então, continuando aqui, compressor de refrigerado a ar, que eu tenho as aletas mostrando o cabeçote dele aqui, compressor refrigerado por líquido, que no caso é muito utilizado em aplicação de caminhões, certo? Aí a gente fala o que? Em tipos de válvulas. Lembra que a gente tinha tipos de válvula automática e comandada. Então eu vou mostrar para vocês o tipo de válvula que seria a válvula automática. A válvula automática, por quê? Porque se eu precisar, na hora que o pistão aqui está descendo, aí o que acontece? A válvula abre, ó, tá vendo? Ele vai fazer uma sucção e vai abrir a válvula de admissão para succionar o ar, certo? E quando esse pistão está subindo, que aí você viu aqui que as válvulas de sucção ali atrás, então succionou o ar. Aí succionou o ar, deu pressão, vai vedar. Esse pistão subiu, pressurizou o ar, a gente vai conseguir ver aqui, ó, lá dentro eu consigo ver as válvulas, no caso a válvula de descarga, que é o que? Que ela vai ser acionada sob pressão. Então sob pressão aqui, ó, ela vai ser empurrada e ser aberta. Então você consegue ter uma noção do que é aquela válvula automática, ó. Abriu, admitiu, succionou, deu pressão no pistão subindo, igual a gente explicou no funcionamento do pistão alternativo, né? E deu pressão, vai abrir outra válvula. Aonde que ocorre isso? Aqui, ó. Aqui a gente vê que essas aqui vão funcionar da mesma forma. Uma válvula abrindo para admissão, que vem do filtro de ar, e a outra abrindo quando o pistão pressuriza e empurra o ar pressurizado adiante, certo? Lembrando que o que, ó, pistão, biela. Pistão desceu, ele vai gerar um vácuo que vai abrir a admissão. Pistão subiu, vai pressurizar o ar, que vai vencer a força de mola e vai mandar o ar pressurizado adiante. Então, válvula automática, certo? Então a gente tem alguns exemplos aqui de válvula automática. Pausa aí. Pessoal, continuando, então a gente falou de válvula automática, tá? A abertura mais simples, cabeçote mais simples. Agora, a outra aplicação seria a válvula comandada. Vamos observar aqui, ó. Olha aqui, esse aqui é um motor que a gente vai ter o pistão aqui e a válvula aqui em cima, certo? Que a gente já mexeu na parte de metrologia. Então, essa válvula, ela não abre automaticamente, ela é comandada a abrir. Por quê? Porque a gente viu que o pistão, embaixo do pistão, acabei de mostrar lá a biela e o girabrequim que está aqui embaixo, que eu vou mostrar do outro lado, dentro do cárter, né? O que acontece? Afastando um pouquinho, vem aqui comigo do outro lado. Aqui a gente tem correia dentada, justamente para quê? Para transmitir o movimento do girabrequim para o comando de válvulas, daí o nome válvula comandada. Então a gente tem o comando de válvulas nesse que é um motor, não é um compressor, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, do sistema do pistão alternativo e das válvulas comandadas. Então a gente tem comando de válvulas que ele manda a válvula abrir, ele aciona aqui a válvula para abrir. Então nesse caso não é automático, é comandada, porque eu preciso ligar o acionamento do pistão, sincronizar o movimento do pistão com o movimento do comando de válvulas. Então eu preciso comandar a válvula a abrir. Porque como que a gente diferencia? Inclusive você percebe que a válvula ela abre sempre para baixo, não é igual aquela do sistema automático, que uma abre para baixo e a outra abre para cima. A de pressão de descarga vai abrir para cima porque você vai vencer uma resistência de mola. A outra para baixo é a de sucção, que ela vai abrir pelo vácuo criado no pistão, certo? Pausa. Tendo falado agora de válvula automática
e válvula comandada, eu tinha esquecido de comentar com vocês, esse compressor aqui, a gente percebe que ele é mais extenso, é como se ele tivesse dois corpos aqui. Esses dois corpos, na verdade, ele mostra que ele tem um sistema de cruzeta, lembrando a aplicação do cruzeta, que é o que? Para compressores de duplo efeito, para você, por exemplo, comprimir por cima e por baixo. Então você tem um sistema mais longo, correto? Certo? Então compressor do tipo cruzeta, o que a gente viu que é o pistão tradicional, que é o outro de lá que eu vou mostrar, o de compressor do tipo parafuso, o de lóbulos tem um funcionamento semelhante, certo? Tem o ventilador, aqui serve até um exemplo, porque é a ventilação de um motor elétrico. Aqui, tá vendo essas pás aqui? É a ventilação de um motor elétrico. Esse motor elétrico, a ventilação dele funciona de um sistema como se fosse um compressor radial. Tranquilo? Seguinte, então eu falei para vocês, ele é um compressor de parafuso. O último agora foi um compressor radial, né? Seria no caso mais como ventilador ou soprador, como a gente viu a classificação. E aqui eu tenho mostrando, é uma turbina, mas é o mesmo princípio do funcionamento de um compressor. Então, um compressor centrífugo, radial. Como assim? O que acontece? Eu tenho aqui um rotor interno desse compressor, certo? Quando ele funciona como compressor, ele vai succionar o ar aqui pelo meio e gerar velocidade nesse ar. Como a gente viu, o compressor de fluxo, ele vai transformar a velocidade do ar em pressão, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem que esse rotor, como que a gente vai ver como é que ele funciona aqui, ó? Quer ver? Vamos tirar esse rotor aqui. Seguinte, então agora a gente tem esse rotor. A gente conseguiu esse, por quê? Porque ele já está deteriorado. Aqui eu teria uma ponta que aumentasse aqui. Ela teria uma ponta aqui, ó, tá comido a ponta desse rotor, certo? Ele inclusive pegando aqui na base. Então esse daqui é o rotor que vai dentro aqui da carcaça, ou do invólucro aqui. Então esse rotor é aonde vai movimentar no compressor, ele movimenta e vai acelerar esse ar. Então vai entrar o ar aqui por baixo, como tinha mostrado para vocês. Ele entra através da turbina succionando esse ar, né? Então, o que acontece? Eu tenho que empurrar esse ar adiante. Então ele succiona por dentro e passa por fora. Esse daqui seria um de fluxo, compressor de fluxo radial. E o compressor de fluxo axial, a gente tem um exemplo em casa, que é o ventilador, certo? Então a gente mostrando alguns compressores que a gente tem no laboratório, tranquilo? Inclusive tem um outro aqui muito interessante, que eu tinha mostrado para vocês em aula, o de pistão inclinado, né, que é muito utilizado na parte de bombas. Já dando um pouco de spoiler, por quê? Porque nesse caso aqui eu tenho uma bomba de alta pressão de água. Com exemplo de quem? Essa daqui que está embaixo, ó. Aqui eu tenho aqui uma bomba de pressão de água, tipo aquelas VAP, marcas comuns aí, né? Bomba de alta pressão de água. Aí vem aqui. O que tem dentro daquilo ali é isso daqui. Isso é o coração de uma bomba de alta pressão de água. Como que ela funciona? Você tem o sistema que vai montado aqui em cima e o outro aqui em cima, certo? E isso daqui, como que vai acontecer? Esses pistões vão bombear a água aqui, ó. Aqui eu tenho as válvulas que vão se abrir de acordo com a necessidade de admissão e de escape, ó. Vamos perceber aqui, ó. Se você olhar por dentro aqui, ó,
você vai perceber que tem duas, uma branca do lado de cá e outra do lado de cá. Quer ver? Aqui, ali, ó, tá vendo? Uma outra pro lado de cá. Então eu tenho dois orifícios nesse pistão. No de cá também eu tenho um orifício ali e outro orifício ali. E esse daqui também, ó, um aqui e outro ali. Certo? Então a gente tem com isso o sistema de pressurização. Opa, mas como que eu vou movimentar esses três pistões assim no formato triangular? Simples, ele tem um sistema igual a gente mostrou da placa inclinada. Ele fica aqui abaixo, né, dos pistões. Então ele tem um sistema de uma placa inclinada que à medida que essa placa inclinada gira, os pistões vão subindo e vão descendo. Certo? Movimentando e gerando a pressurização da água, correto? Aqui a parte do motor elétrico, o acionamento aqui embaixo e, portanto, aqui esse é o sistema de placa inclinada, muito utilizado em bombas de lavadora de alta pressão, tranquilo? Então, a gente com isso viu vários dos modelos, o pistão BL girabrequim tradicional, certo? Esse pistão de placa inclinada, o de fluxo, a gente tem aqui o de fluxo, né? Fluxo o quê? Radial. E o ventilador, fluxo axial. E no caso, a gente tem um outro que é utilizado em bombas de pressão de combustível de motores diesel. Esse é um exemplo aonde eu estou vendo aqui as costas dos pistões. Então eu estou olhando aqui uma bomba triangular. Eu tenho três pistões aqui no formato de triângulo, já num conceito diferente do anterior que eu mostrei. Então eu tenho aqui um girabrequim, que é o que? A gente vê lá os cames, ó. Se você olhar, você vai ver que ele tem os ressaltos fora, ó. Ele tem um ressalto fora aqui. Para quê? Para justamente esse ressalto, à medida que ele gira, ele vai comandar aqui o sobe e desce desses pistões. Então são pistões alternativos, só que não tem biela no caso, é o girabrequim diretamente bombeando através dos pistões. Então esses pistões aqui vão gerar uma alta pressão do combustível. No caso, como a gente falou, compressores e bombas têm uma pequena diferença. Então nesse caso a gente mostrando um outro princípio de funcionamento. Certo? Então nesse caso aqui mostrando pelo outro lado, que não dá para observar muito sobre entrada e saída de combustível, certo? Aqui os pistões e o girabrequim que os aciona, beleza? Pessoal, aí continuando, aqui eu mostrar o radiador, que é o trocador de calor. É um trocador de calor utilizado para retirar calor. No caso, a gente falando de compressores que não trabalham com refrigeração a ar. Então, com a refrigeração líquida, a gente tem um trocador de calor que varia os formatos, alguns detalhes, mas basicamente esse daqui é um trocador de calor. Então, ele tem um funcionamento semelhante, igual esse daqui, ó. Esse daqui que é o radiador de um motor diesel. Então esse daqui é um trocador de calor também, o radiador do carro, que tem a função semelhante à do radiador aqui. Então esse daqui é um equipamento utilizado no sistema de refrigeração por líquido, correto? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o nosso compressor aqui do laboratório. Então a gente tem um compressor, aí a gente pode observar na classificação a unidade compressora aqui em cima, certo? Motor elétrico, reservatório, as polias que estão protegidas. Tem a polia, a correia que liga as duas polias, o protetor da correia, né, por segurança, certo? O filtro de ar. Aqui tem um sistema de ligação entre os cilindros. Só que a gente pode observar o seguinte, esse compressor, ele tem dois cilindros, porém o que a gente pode observar? Cada um dos cilindros tem o seu próprio filtro de ar, quer dizer o que? Ele não é de dois estágios,
poderia ser comprimido em um cilindro e depois continuamente comprimido no outro, elevando a pressão assim. Esse não. Os dois cilindros trabalham em paralelo. Então, todos os dois cilindros fornecem para o reservatório. Lembrando que esse aqui, ó, por que eu tenho aletas aqui? Porque se eu tenho aletas, eu quero trocar mais calor. Se eu troco mais calor, é porque eu quero resfriar esse ar antes de mandar ele para onde? Para o reservatório. Certo? Então, eu tenho que observar bem isso. Ó, eu tenho filtros de ar aqui. Saiu deles aqui. Aí, a gente chega aqui, ó. Vou mostrar aqui atrás. Da onde que tá indo aqui, ó. Esse daqui, ele vai para o reservatório. Então, daqui ele vai descer essa ponta aletada para o reservatório. Certo? Pausa. Pessoal, aí então... a gente desce aqui, continuando, a parte que vem lá de trás, ela entra por aqui. Então, ela entra por aqui, e o que que tem? A gente tem um manômetro para observar a pressão do reservatório. Eu tenho um pressostato que vai comandar se vai ligar ou desligar o compressor de acordo com a pressão, e a saída de utilização de ar comprimido. Então, a gente tem a saída de utilização de ar comprimido, que ele é comprimido aqui. Aí, o que acontece? Mostrando ali a gente tem o secador de ar. Então, esse sistema ele vai ajudar a retirar a quantidade de líquido, de condensado, da umidade do ar que condensa dentro do compressor, por exemplo. Então, ele vai, a umidade, a água que iria seguir na linha para estragar os componentes, ela é retirada uma parte aqui. E uma outra parte, lembrando que embaixo aqui do reservatório, a gente tem quem? Quem que vai lá embaixo? Vai o dreno, né? O dreno que também tem essa função de retirar o condensado do reservatório do compressor, certo? Ele vai lá embaixo, por quê? Porque a umidade, ela vai condensando, por o ar ficar parado, mais frio aqui, ele condensa e vai para o fundo do reservatório. Aí, nesse caso, o dreno ali embaixo, ele vai retirar, podendo ser automático ou manual, certo? Aí, pessoal, ficou faltando uma coisinha desse compressor. Olha aqui, tá vendo essa argolinha aqui, ó, onde está pendurada? Essa pecinha aqui é a válvula de alívio. Para quê? Caso exagere a pressão no compressor e não tenha como liberar, a pressão excessiva vai acionar essa válvula, que funciona por segurança, para aliviar a pressão do reservatório, indicando que tem alguma coisa errada. Vai ter que fazer um desligamento de emergência, ou às vezes o pressostato, não está funcionando por algum problema, travou o funcionamento, ele não para de funcionar a unidade compressora, certo? O sistema aqui, ó, abastecimento de óleo. Esse daqui é o dreno do óleo e tem um visor de óleo. Então, o sistema, esses três aqui, que vão compor aquela parte de lubrificação do compressor. Seria abastecimento, dreno e visor de óleo, certo? Então, por enquanto, espera um pouquinho, vamos continuar já já.